Eu começaria por apresentar, embora enfim, seja todo escusado, Nuno Carvalho, que é uma figura pública há muitos anos e que, enfim, dispensa obviamente qualquer apresentação, mas que, enfim, a respirar do seu intenso e extenso currículo. Pois, como já deixei de ser figura pública há muitos anos, passar adiante. Não, mas enfim, figura pública, como figura pública, enfim, obviamente é muito conhecido e obviamente tem a sua vida privada, que o resto está aqui perfeitamente privada, isto é, privada, profissional. Portanto, tem um currículo que é também bastante conhecido. O Sr. Henrique Neto, enfim, é uma pessoa praticamente da casa, não é da casa mesmo, enfim, é uma pessoa extremamente ativa já há muitas dezenas de anos aqui na região de Leiria e também é uma figura pública. Eu agora falo um bocado como, digamos, espectador exterior, como uma pessoa que toma posições, enfim, críticas que eu acho muito saudáveis relativamente àquilo que é, enfim, julgo ser um partido de referência, que é o Partido Socialista, e sempre num registro, é um registro que eu acho que é de objetividade e que aproveita e, de certa maneira, aproveita as pessoas a ouvirem e, de certa maneira, desfaz uma velha questão que é, digamos, a má vontade que há contra quem possa exercer, digamos, a crítica. Isto não admite muita crítica, não admitivo. Portanto, é uma situação um bocado especial e única, digamos, no panorama, porque quando aparece na televisão ou na rádio ou na imprensa escrita, tem as suas posições, essas posições são tomadas independentemente de a quem se dirigem. Então, quer dizer, este tema é um tema particularmente delicado, julgo eu. Eu hoje mesmo soube uma coisa que o Dr. Carvalho obviamente sabe, se calhar até participou nisso, que é a existência de uma espécie de regulamento, de um código de lobbying a nível europeu, da Comunidade Europeia, que não conheço muito a quem não ter preparado, só hoje é que soube, mas que acho que será, digamos, bastante interessante falar nele e conhecê-lo. Normalmente o lobbying anda, enfim, associado a, digamos, uma espécie de uma embalagem um pouco mais rica, que é o sistema das cunhas, não é? Dos interesses negociados. E, portanto, a Comunidade Europeia, pelos vistos, enfim, embora há bastante tempo, entendeu também regulamentar isso, que certamente será bastante positivo. Venho a defender que as ações públicas, as intervenções públicas mais diversas, deveriam ser este registro. Claro que se for para centenas de pessoas, mas pelo menos para umas dezenas, é sempre possível fazer em mesa redonda, ou favorável, ou seja o que for. E penso até que o país está muito cansado da forma normal, a mesa, o palco, o palanque, como queremos chamar, onde um conjunto de especialistas é convidado para dizer coisas e a que pomposamente se chama debate, em que de debate nunca tem nada, porque nunca há tempo, porque as pessoas falaram, normalmente até os que falam em último já são muito comprimidos, e essa forma, a meu ver, está esgotada. E muitas vezes, em vários fóruns, na Associação Social Portuguesa, nomeadamente nos últimos anos, eu tenho visto existir, porque é que não sabe? Às vezes faz-se com melhores resultados do que a forma. E, portanto, esta forma. E poder dizer umas coisas. É um prazer para a pessoa, entre o Pedro, e dizer. O senhor conhece muito melhor que eu quero. E quando, no final, parei de falar sobre isso, mais uma vez o Paulinho, para falar sobre aquilo que eu não sei. Se calhar estamos empatados os dois. Presumo que não, aqui eu devo ter uma desvantagem. Às vezes recuso, são coisas muito técnicas, que não dá para inventar. Mas aqui dá um bocado para inventar. Achei fraco. Está bem, se espera, com certeza também. Enfim, vamos fazer isso em família, como disse, sobre aqui da terra. E pensei um bocadinho o que é que devia dizer. E assumi. Vi de alguma maneira, mas assumi
viria aqui defender, ou explicar a vantagem da legalização, da função do lobby, etc. Já está legalizado em Portugal. Pois, olha, está a ver começar mais tempo. Não, já está legalizado. E eu disse, somos os dois, defender a mesma coisa é mau. Claro. Está a ver, eu antecipei e não vou defender de certo. Claro, e se eu não sei nada disto, o melhor é defender o oposto. E das duas, eu não me aguento na argumentação. Eu diria, na conversa, porque não vamos argumentar contra o outro. Não é disso que se trata. Não. Eu penso Ou que... não. Mas pelo menos há a vantagem de não estarmos monopolicamente aqui a dizer. Eu penso que é curioso a maneira como está o problema. Antecipando que eu iria defender uma coisa. Porque é tipo de um jogador de xadrez, não é? Tentar ver... Se não viu jogar no outro. Exatamente. Agora, então, se me permite, eu só queria fazer uma pequena introdução, que é esta. A questão do lobby, primeiro deve ser vista em relação ao vocábulo. Lobby é um substantivo. Lobbying é uma forma verbal que inicia movimento, como dance é uma dança, substantivo, e dancing já é a animação do dançar. Eu, pessoalmente, fiz realmente uma tese de doutoramento, peço desculpa, sobre o direito ao lobbying. Não o direito dos lobbies, mas o direito ao lobbying. Ou seja, defendi a teoria na Universidade de Montpellier, foi a primeira tese europeia, mas não a primeira tese mundial, porque a primeira tese mundial sobre lobbying foi feita na Austrália. Imagina, país novo, problemas novos e respostas contemporâneas. E, portanto, eu defendo a ideia de que há que distinguir entre lobby, substantivo, e exemplificando sem ofensa para ninguém. Os empreiteiros querem obras públicas para faturarem e empregarem os trabalhadores que têm. É um lobby permanente, fixo. Ou os caçadores. É um lobby. Querem caçar, querem liberdade para registrar as suas armas de caça, não querem exames complicados, querem o direito à caça. E a gente sabe que desde que nasceram até que morrerem, querem fazer um lobby, são um lobby para ter o direito à caça. O lobbying é diferente. Insere-se numa atividade continuada no tempo e que choca e se integra com o sistema político. Ou seja, muito diretamente, se nós vivermos num sistema político só representativo, com eleições de 4 em 4 anos, o nosso moderador tem toda a razão. Associa-se à ideia da cunha. E a ideia da cunha, eu diria, é permitida por um certo círculo democratoide. Porquê é que eles chamam um círculo democratoide? Porque há uns senhores ungidos, porque participaram na lista dos partidos políticos, e a gente não sabe porque é que estão na lista, nem sabemos qual é o último, e em certo momento nós nem sabemos quem é que está na Assembleia por causa do mecanismo das instituições. Então, essas pessoas que são ungidas, de 4 em 4 anos, têm todo o poder político. E se o poder político for só democracia representativa, o cidadão comum, lá está, vai com a cunha falar com o representante eleito. E isso cria um problema de lobbies, que são os próprios deputados, os guarda-avançados dos lobbies, e não um problema democrático do lobbying. Ou seja, se não falarmos em democracia participativa, estamos em frente aos bichos. É necessário que num sistema democrático evoluído, maduro, consistente, haja de facto várias formas de participação democrática que não seja só votar por 4 anos passando um cheque a umas pessoas simpáticas, que depois ficam nas suas cadeiras e que não passam o cartão ao cidadão normal. Ou se passam, é porque o cidadão normal pertence àquele partido e tem umas contas a ajustar com o partido e cobrar uns deveres porque apoiou a campanha eleitoral, porque é primo do ministro A, Deus. Pelo contrário, se enfatizarmos a democracia participativa das associações, dos grupos de cidadãos, então sim, e grupos de cidadãos podem se mexer para assuntos tão diversos, como, por exemplo, a regionalização, ou o direito ao aborto, ou o traçado de uma autoestrada, ou qualquer coisa do género. Portanto, a jeito de introdução, eu diria, eu não vou defender nenhuma legalização do lobbying. Porquê?
Porque a nossa Constituição prevê que haja democracia representativa e democracia participativa. Prevê isso. Prevê a descentralização democrática. Prevê que os cidadãos possam até tomar a iniciativa legislativa do referendo. E, portanto, eu diria, não vou defender a legalização porque ela já está legalizada. Eventualmente poderia defender a regulamentação. O nosso moderador trouxe logo à colação a dizer, bom, mas na Europa, sim senhor, eu admito que haja necessidade de regulamentar, mas não de legislar o que está na Constituição. E acho que o nosso país seria mais saudável quanto mais democracia participativa. Porque no passado, antes do 25 de Abril, tivemos um simulacro da democracia participativa, que era a Câmara Corporativa, que tinha algumas virtualidades, muitas, tinha algumas virtualidades, temos que dizer. Passaram por lá pessoas como a Pita Cinco, por exemplo, o Pereira, exatamente, e a geração que, como eu, participou na fundação da SEDES, assistiu com interesse a todos os fenómenos da abertura política. Agora, não há dúvida que a Câmara Corporativa era demasiadamente orquestrada. O drama é que hoje aquilo que é orquestrado são os partidos políticos. E, portanto, aí a democracia representativa, que neste momento devia ser revista nos seus mecanismos internos. Então eu buscar aqui o vestibular. Já aprendi uma quantidade enorme de coisas, portanto já estou mais capaz de dizer alguma coisa. E motivado até. Aquilo que... há uma coisa que me preocupa e que eu tenho pensado um bocado, é de que as políticas e até as regulações não são neutras. Não é? São para um determinado lugar e quase sempre a sua transferência mecânica para outro lugar dá quase sempre mau resultado. Tem que se levar em conta a cultura dos lugares, a tradição, a história, e aplicar, ou até fazer a lei, levando isso em conta. E por isso não há incoerência, por exemplo, em achar que nos Estados Unidos o lobbying, uma das coisas, mais até o lobbying, é uma coisa institucionalizada E profissionalizada, com um poder enorme e que eu não gostaria de ver aplicado a Portugal, não porque a realidade daquela maneira de tratar a questão não seja boa, mas porque dificilmente era aplicada a Portugal. Mas, eu às vezes dou comigo a pensar que o bom governo é, e quando digo governo não é para apenas do país, pode ser de uma empresa ou de uma associação, é potenciar as qualidades das pessoas e contrariar os defeitos. E nós em Portugal temos imensas qualidades e também temos imensos defeitos conhecidos. Às vezes, os governos, e agora para o país, às vezes fazem o inverso. Por populismo, potencia os defeitos e contraria as qualidades, que às vezes é complicado. Tivemos um exemplo disso recente na informação. Ou seja, temos que levar em conta a tradição portuguesa da cunha, da influência, do pedido, que está muito enraizada na cultura portuguesa. O Sr. Doutor disse várias coisas com as quais eu concordo logo de repente. A democracia participativa é para defender cada organização da sociedade, associações, sindicatos, associações mais diversas, os clubes, sei lá, os cidadãos, que se reúnem sobre coisas, quanto maior for a sua participação na vida democrática da vida, melhor. E é inegável que eles estão a defender pontos de vista, estão, da sua maneira, a fazer lobby com as suas viagens. E, portanto, não se pode, nesta perspectiva, ser contra ou criticar, bem pelo contrário, não é? Isso potencial. Se calhar, por exemplo, há de lei
considerar que seja Sim, uma associação. ainda que às vezes, por força de vários fatores, os grupos de interesses, não assim, os grupos de ideia, seja do que for, às vezes também querem ser excessivamente. Há uns que são objetivamente interessados em influenciar o poder ou os poderes, que têm esse objetivo e às vezes essa profissão. O facto de não estar institucionalizado em Portugal não quer dizer que não exista essa profissão. E alguns, não digo todos, mas os escritórios de advogados, alguns deles pelo menos, dos últimos anos, da década, não faço ideia, acabam por cumprir essa função de uma maneira um bocado profissionalizada, porque são influenciados naturalmente pelos seus clientes que têm interesses, influenciam as leis, influenciam a feitura das leis e até a sua interpretação depois, que é um bocado mais complicado. E há outros setores mais ou menos profissionalizados. Os sindicatos, de alguma maneira, também já são profissionalizados, não é? Estão organizados, têm profissionais, pessoas que fazem estudos económicos, que trabalham para tentar influenciar. Podem ser mais gravosos, menos gravosos, mas temos que aceitar isso, etc. Existe, todavia, um problema na sociedade portuguesa que é mais complicado que isso e que esse é altamente pernicioso, acho eu. É que a sociedade civil é muito enfraquecida. Estamos a falar da sociedade civil organizada, ou logo, em princípio, organizada pela sociedade civil, sob mais forma, e que é o facto do Estado, como instituição, ter um poder muito elevado em Portugal e desde sempre. Não é? Ao longo dessa história, o Estado teve sempre uma posição dominante. E o cidadão, uma posição muito secundária e sempre com fraco poder de organização.